Hoje eu vou contar para vocês a nossa experiência nesse trabalho de implantação de IPv6 e um estudo de caso com o NAT64. Bom, primeiramente, o que é IPv6? Como todo mundo já sabe, né, ele foi definido pela RFC 2460 em 1998 com a função de suprir a deficiência do IPv4, que seria a escassez de endereços, e que todos os provedores já devem estar sofrendo com isso. O IPv4 ele foi criado em 1981, na época da DARPA, e nessa época a internet nem existia. Então, com o boom da internet, a escalabilidade e vários outros problemas foram se agravando. Bom, como vocês podem ver, o IPv6 ele possui endereços de 128 bits, um número quase que infinito de endereços. Já o endereço IPv4 tem apenas 32 bits, ofertando cerca de 4 bilhões de endereços. E aqui eu demonstro a diferença entre os cabeçalhos e as similaridades, né? Eles compartilham campos de versão, type of service foi transportado para o campo traffic class, total length foi transportado para payload length. A diferença é que o IPv4 leva em conta o tamanho total do pacote, porém o IPv6, como tem um tamanho único de cabeçalho, ele só leva em conta o payload. O Next Header substitui o protocol e também tem algumas outras funções, algumas já obsoletas, por questões de segurança. O Time to Leave foi transportado para Hop Limit e Source Address, Destination Address, a diferença é que um tem 32 bits, outro 128, IPv4 ele é lido, né, em formato decimal, já o IPv6 em hexadecimal. Bom, por que IPv6, né? A gente vê assim que muitos gestores de TI, técnicos, não se sentem muito confortáveis num primeiro momento a trabalhar com IPv6. Então, por que implementar IPv6, né? O IPv6 ele dá uma escalabilidade de expansão infinitamente maior do que com o IPv4, né? Também é previsto que, no futuro, a disponibilidade de serviços seja um problema, porque, quando o IPv4 estiver sendo descontinuado, alguns serviços e aplicações podem não funcionar com esse protocolo antigo, IPv4. Então, é importante que as operadoras ofertem, né, trânsito IPv6 para continuar disponibilizando serviços nesse protocolo. Então, aqui tem duas siglas bem comuns hoje em dia, IoT, que é a Internet das Coisas, com o advento do IoT, redes de sensores demandam IPs com larga escala. BIOD, hoje também, dificilmente uma pessoa é detentora de apenas um IP. Hoje todo mundo tem um celular, um tablet, computadores, então sem o NAT, fica inviável você atender os seus usuários. E, para que você consiga continuar atendendo os seus usuários, todo gestor de TI conhece o famoso NAT. Porém, o NAT ele tem algumas implicações técnicas e até legais. O NAT ele é um facilitador para que hackers possam se esconder, né? Eles podem passar despercebidos, porque eles estão utilizando um IP comum, e se o gestor de TI não tiver um controle de logs, ele pode estar acobertando atividades criminosas em sua rede. É difícil o gerenciamento de logs, não existem muitas soluções padrão, tem muitas soluções customizadas que atendem topologias específicas. Então, e nem todo mundo faz o gerenciamento de logs, então isso é uma dificuldade também. Um caso que não é tão comum, mas na RNP a gente já recebeu alguns,
é que um filtro ao IP de NAT ele pode disponibilizar uma rede inteira a um determinado destino. Por exemplo, se um IP que você está usando para NAT, para o seu usuário, para os seus usuários, ele entrar numa blacklist por conta de uma botnet na sua LAN, algum problema que faça com que esse IP entre numa blacklist, ele pode entrar, ser bloqueado, né, num serviço, por exemplo, o Internet Banking, foi o que a gente recebeu, o cliente não perdeu acesso ao Internet Banking e não sabia por quê. O troubleshooting foi difícil, a gente teve que entrar em contato com o banco, aí o banco também tem um suporte difícil de lidar, a gente teve que ser transferido para o time de segurança, e só depois de muito tempo a gente conseguiu identificar que aquele IP estava sendo bloqueado na ferramenta de segurança do banco. Então, o cliente ficou sem acesso por um bom tempo. Também, isso é um mito, né? Há um falso sentimento de segurança quando se utiliza a NAT. As pessoas acham que o NAT funciona como um firewall, e isso não é verdade. Um firewall ele tem diversas outras funções, e o NAT é apenas um aparato técnico para conservação de endereços IP. Ele não faz o que um firewall consegue fazer. Um firewall consegue checar até o payload de uma aplicação, dependendo da solução. Também citei aqui a dificuldade de aprovisionar serviços. Se você quer disponibilizar um servidor que está atrás de um NAT e precisar criar uma regra específica para o seu servidor, isso pode atrasar o aprovisionamento de um serviço. E o troubleshooting também, para todo mundo que mexe com operação de rede, sabe que você tratar um caso que tem um NAT envolvido no problema é bem difícil, porque você não tem uma visibilidade fim a fim, e aí você depende da pessoa que administra aquele equipamento que está fazendo o NAT, fazer as checagens para você, e isso pode afetar no tempo de indisponibilidade ou no tempo que o problema está ocorrendo. E também algumas aplicações têm um certo problema em lidar com ambientes que há NAT, né? Como já foi citado na apresentação de IPv6 ontem, o Google Maps ele não funciona bem com NAT. Também já vi relatos de NetBIOS que têm problemas com essa técnica. Então, esses são os principais motivadores para se utilizar o IPv6. Bom, essa figura ilustra bem o esgotamento de endereços IPv4 nos registros, nas autoridades de registro, pelo mundo, né? Esse gráfico eu peguei do site do IPv6BR. Podemos ver que apenas o AFRINIC tem uma gama maior de endereços disponíveis, cerca de 1.5/8, né? E todos os RIRs, né, eles estão com uma previsão de esgotamento até 2020, 2021. Então, a gente não tem essa disponibilidade por muito tempo. Podemos ver também que a PNIC e RIPE, eles têm uma disponibilidade por mais tempo por conta de restrições nas alocações. Então, eles vão conseguir se estender um pouco mais. E a gente faz parte, né, do LACNIC, e em 2017 a gente não vai ter mais endereços para serem alocados. Bom, e como é que está essa situação na RNP? Lá na gerência de operações, que nós lidamos com as alocações de bloco, a gente está sentindo isso. A gente já impôs algumas restrições para alocações de endereços IPv4. Quando os clientes são novos, não tem jeito, mas quando são expansões de um cliente já existente, a gente impõe certas restrições, assim como a gente tem com o NIC, né, com o registro BR. Então, a gente está com a nossa base 71,4% alocada. Então, a gente tem apenas 28,6% disponível, e quando isso acabar, vai ser um problema, porque a gente não tem como deixar de atender nossos clientes por conta disso. E nesse ano de 2016, a gente trabalhou fortemente
num projeto que eu vou falar mais à frente, de alocação de IPv6 a clientes. E após todas essas alocações, foram mais de 500 clientes atendidos, unidades clientes, né, campos de instituições, a gente está com 1,6% da nossa base alocada. A gente tem 98,4% disponível, então isso vai suportar expansões. A gente tem praticamente endereços IPv6 infinitos aí para atender nossos clientes. Então, aqui eu cito algumas implicações aos clientes, né? Eles têm uma limitação por conta da oferta de endereços IPv4, então eles não conseguem crescer sem fazer NAT. Você imagina uma instituição com 20 mil alunos, como é que você vai dar um IP público para cada aluno numa rede Wi-Fi, ou seja, cabeada? É impossível, você tem que ter NAT configurado na sua rede. E, com isso, você tem aqueles problemas que eu citei anteriormente. Também há implicações legais, de acordo com a Lei 12.965, questão de logs, identificação de usuários para mandados judiciais. Há também, como a gente lida com muitas instituições federais, um plano do Ministério do Planejamento, que é um plano de disseminação do uso de IPv6, que impõe um cronograma a essas instituições federais, e essas instituições, dentro desse cronograma, elas têm que ofertar aos seus usuários, aos usuários externos, serviços, conectividade IPv6, cuja meta final é setembro de 2018. Então, a gente já viu um certo movimento de instituições procurando a alocação, mesmo que esse movimento tenha sido pouco expressivo. Também já recebemos, a gente conversando com gestores de TI, a gente já ouviu dizer que os gestores de TI receberam mandados judiciais da Polícia Federal, do Ministério Público, pedindo para identificar certos usuários, porque tinha gente dentro da LAN deles lá fazendo coisas ilícitas, né? Então, chega a Polícia Federal, bate na sua porta, você tem que identificar o seu usuário. Se você não tem um gerenciamento de log, você pode até se complicar por conta disso, né? Bom, como que ocorreu a adoção do protocolo IPv6 na RNP? O protocolo IPv6 foi criado em 98, né? Então, logo depois, o backbone da RNP foi configurado em pilha dupla para suportar IPv6. Então, em 2001, qualquer cliente da RNP poderia trafegar em IPv6. Né, pedir um bloco à gerência de operações, a gerência de operações ia fazer o roteamento, o POP, enfim. Mas o nosso backbone, nossos peerings, eu vou mostrar mais à frente o nosso backbone, suportam IPv6, né, nosso trânsito também internacional. Porém, a gente percebeu que até o ano passado essa adoção foi pouquíssimo expressiva. Os clientes não se mostravam interessados, os pedidos de bloco IPv6 eram muito pequenos, muito poucos, então a gente, na gerência de operações, tinha que... Como é que a gente ia estimular isso? Como é que a gente ia fazer com que o cliente se interessasse em implantar IPv6? Então, num brainstorm no final do ano passado, a gente teve a ideia de alocar proativamente endereços IPv6 a esses clientes que não tinham até então. E daí que surgiu esse projeto, que eu vou relatar mais detalhadamente à frente. Então, aqui é o nosso backbone. Esse é um gráfico que está disponível no nosso site público. Ele mostra todas as interconexões nível nacional, internacional, peerings com PTT, nossa conexão em Miami. Então, tudo isso já suporta IPv6. Então, só faltava a última milha tomar essa iniciativa que não estava tomando. Então, a gente elaborou esse projeto. Bom, aqui eu mostro mais ou menos, de uma forma bem genérica, como é um ponto de presença da RNP. Temos um PE, né, um roteador de core. Esse roteador de core já estava disponível desde 2001, e algumas infraestruturas de LAN, né, dos POPs, ainda não tinham IPv6. Porém, a gente conseguiu que essas fizessem essas implementações nesse ano. Então, nós temos basicamente dois switches, um Layer 3 e um Layer 2. O Layer 3, na maioria das vezes, tem um peering eBGP com roteador de core.
O switch de distribuição recebe tanto uma infra interna do POP, abrigando servidores, infinitos computadores, uma LAN inteira, assim como a switch de distribuição recebe os circuitos de última milha, né, que são conectados aos CPEs, que são administrados pelos POPs também, na maioria das vezes. Então, o nosso backbone estava disponível em IPv6 até o nosso core. Aqui a gente viu alguns casos de deficiência, que algumas LANs não estavam preparadas, e aqui, majoritariamente, não havia IPv6, com algumas exceções, é claro. Então, essa figura aqui, ela ilustra como é uma infraestrutura de um cliente de forma minimalista e generalista também. Temos um CPE, que é administrado pelos pontos de presença, provido pela RNP, geralmente. Geralmente temos um firewall com uma DMZ, um servidor web, servidores internos, switches, uma infraestrutura cabeada, PBX, telefones IP, redes Wi-Fi, né? Então, essa figura ilustra mais ou menos como é a infraestrutura de cliente. Bom, então, falando mais detalhadamente sobre o projeto de alocação IPv6, que ocorreu no ano de 2016. Em 2016, nós conseguimos configurar IPv6 a 546 unidades nesse projeto. Então, a gente tem uma base de mais ou menos 1.200, 1.300 unidades clientes, a gente conseguiu um pouco menos da metade, né? Então, a gente configurou o protocolo até a última milha, né, os circuitos, seja por redes metropolitanas ou por circuitos de operadoras. Também fizemos alocações de blocos IPv6. A gente sempre aloca 1/48 por unidade, por campus, é a nossa política de alocação. E o plano de endereçamento é totalmente feito pelo gestor de TI. Às vezes a gente faz um apoio técnico, né? Mas o gestor de TI tem total controle sobre o plano de endereçamento e sobre toda a implantação em sua LAN também. Essa implantação abordou diversos equipamentos, Juniper, Cisco, Brocade, Extreme, e também houveram poucos casos, mas alguns, de operadoras que tiveram que fazer upgrade de firmware em seus equipamentos de transmissão, porque misteriosamente estavam dropando pacotes IPv6. Então, após essa ação, o gestor de TI, com trabalho também com a RC, com o relacionamento com o cliente, ele tinha ciência que ele tinha IPv6 disponível em seu CPE, ele tinha um bloco alocado e roteado, então só faltava ele configurar em seus roteadores internos, que às vezes eles têm, uma forma de entrega de endereço IPv6, seja Slack, DHCPv6, e alguns POPs também já tomaram essa abordagem com a ciência dos gestores de TI de configurar um RA lá na LAN, que era uma LAN mais simples, e já jogava o prefixo IPv6 para que os hosts já se autoconfigurassem. Bom, esse gráfico ele demonstra como que foi a evolução do uso de IPv6 na RNP em 2016. Dá para ver que no começo do ano a adoção era ínfima, tinha cerca de 100 MB de utilização IPv6. Vale notar que essa é uma coleta parcial, porque alguns roteadores apenas estão configurados com IPFix. Então, é uma coleta parcial, mas dá uma visão da evolução do projeto, né, o impacto que o projeto teve. Então, a gente viu um crescimento de cerca de 8 vezes o volume de tráfego. A gente chegou em picos de 800 MB e eu vi um gráfico mais recente que estava cerca de 1 GB. Então, a gente viu um resultado muito positivo com essa ação e a gente espera, né, apenas um primeiro passo, tem muita coisa ainda a se fazer, mas a gente viu um resultado muito positivo com essa ação. Bom, a adoção do protocolo IPv6 no mundo. Esse é um gráfico disponível no site do Google que demonstra a adoção do protocolo IPv6 em diversos países. O Brasil está com 11,07% de adoção, Estados Unidos com 30,12%. Temos países na Europa, Oceania,
Enfim, então é um movimento que não tem como voltar atrás, não existe outro protocolo, não existe outra opção, a não ser que você queira ficar fazendo um NAT o resto da vida, gastando dinheiro com isso, porque cada dia o endereço IPv4 vai ser mais caro, já existe um comércio de endereços IPv4, então isso é uma coisa que até financeiramente, né, impacta financeiramente. Bom, esse é um segundo gráfico também do Google, do ponto de vista de acessos a conteúdos do Google, o crescimento do uso de IPv6. Então, aqui em 2012, 2013, ainda era baixo, mas a partir de 2014 subiu bastante. A gente vê que está em cerca de 15%, né, os acessos aos sites do grupo Google. Bom, uma segunda vertente, né, desses projetos de IPv6 que a RNP está tocando esse ano é o estudo de técnicas de transição, né, porque a gente, ao mesmo tempo que tem que ofertar IPv4, porque é imprescindível para a conectividade na internet, também a gente tem que auxiliar os nossos clientes a fazer essa transição de forma gradual e organizada. Então, nas gerências de operações, a gente estudou as técnicas de transição mais populares e, basicamente, elas entram nesses 3 grupos. Pilha dupla, né, o Dual Stack, ele consiste na coexistência entre os 2 protocolos, eles funcionam em paralelo e de forma independente, porque eles não são compatíveis, né, os protocolos não conseguem se falar. Também há inúmeras técnicas de túneis que são utilizados para transportar pacotes IPv6 em redes IPv4 e vice-versa, quando a gente tem aquelas ilhas onde só existe uma nuvem com trânsito IPv4, você consegue fazer um túnel para transportar seus pacotes encapsulados nessa nuvem e saírem IPv6 do outro lado, e vice-versa, mas o contrário é mais incomum. E o terceiro tópico, o de tradução, que foi o que mais interessou a gente nesse estudo, que é a tradução dos cabeçalhos IP, que eu vou falar mais à frente. Bom, dentre as técnicas de tradução, a gente achou o NAT64 o mais instigante e que despertou mais curiosidade nesse tópico. O NAT64, ele funciona com a tradução dos protocolos, né? Então, ele tem uma rede puramente IPv6, então, uma rede IPv6 only, uma LAN IPv6 only, e existe um gateway, um equipamento que vai fazer a tradução entre os cabeçalhos, para que esses hosts unicamente IPv6 consigam ainda acessar endereços IPv4. E um componente importante dessa topologia, né, dessa solução, é o DNS64, que ele traduz endereços IPv4 em IPv6, né, as respostas A para Quad A. E nesse projeto, o professor Suruagi, da Universidade Federal de Pernambuco, gentilmente cedeu acesso a um laboratório e a gente pôde fazer diversos testes, homologação e análise dessa tecnologia. Bom, no estudo de caso, o laboratório consiste basicamente de um gateway que suporte a tecnologia NAT64, um DNS64 nessa infraestrutura de LAN, e a gente escolheu um destino puramente IPv4, né, dentro da rede da RNP. E essa LAN tem apenas conectividade IPv6, não existe IPv4 nessa LAN. Então, o nosso cliente ele foi autoconfigurado com esse IP via Slack, né? E ele quer se comunicar com o memoria.rnp.br, que é um servidor legado que só tem IPv4. Então, como é que essa comunicação se dá de fato? O cliente ele vai enviar uma query ao DNS64, uma query Quad A, porque ele só tem IPv6, e o DNS64 vai fazer uma recursão, vai obter um endereço IPv4, vai transformá-lo para um endereço que a máquina somente IPv6 entenda, que seria um endereço IPv6, numa resposta Quad A. Então, aqui é uma captura no Wireshark da consulta IPv4,
IPv6, né, quad-A, ao memoria.rnp.br. O source é o endereço IPv6 da nossa máquina, o destino é o servidor DNS. Então, essa é a consulta. E aqui a resposta, o servidor DNS ao nosso host. Então, a gente vê aqui o memoria.rnp.br com uma resposta a esse endereço aqui. Esse endereço, em parte, ele é um endereço reservado para esse propósito, o 64FF9B/96, ele é um endereço reservado a traduções para DNS 64, e os 32 bits finais é o endereço IPv4 convertido em hexadecimal. Bom, então aqui o cliente ele recebeu o IPv6 destino, né, que ele acha que é um IPv6, mas na verdade é IPv4, ele vai encaminhar os seus pacotes ao gateway, que vai fazer toda a mágica. Bom, aqui ele envia um TCP SYN com o source no IP da máquina ao destino convertido, né, para IPv6, que é o 200.130.35.4. Isso é encaminhado ao gateway NAT64. O gateway NAT64, por sua vez, vai fazer a tradução entre os protocolos, na verdade, vai traduzir os cabeçalhos, né, e vai encaminhar os pacotes ao servidor web. O servidor web vai responder, o gateway vai fazer o inverso, né, vai transformar o cabeçalho de IPv4 para IPv6, e aqui a gente vê que parece que ele se comunicou nativamente com um destino IPv6, mas, na verdade, é aquele traduzido. E ele encaminha ao nosso host a resposta do servidor, né, um TCP-EC. Então, o host, no final das contas, ele acha que está se comunicando com um destino IPv6, mas, na verdade, o gateway que faz essa inteligência. Então, aqui é uma figura completa de todo esse processo. Primeiro é uma consulta ao DNS64. Esse DNS64 ele não precisa estar dentro da sua infraestrutura de LAN, existem recursos públicos, que eu vou até citar um link lá na frente. Mas a configuração é bem simples, eu também vou mostrar no slide lá na frente. Ele encaminha ao gateway, nesse caso a gente usou um firewall Palo Alto 5050, que eu vou mostrar a configuração, e aqui é o tráfego em IPv4. Bom, essa é a configuração do Palo Alto 5050, é bem simples, em uma linha você configura isso. Primeiro aqui temos o campo name, ele é somente descritivo, o nome da política. Temos aqui o source zone, representa a zona de LAN, né, a interface de LAN desse cliente. O destination zone seria a interface de WAN. Destination interface, colocamos como N, e vai deixar o equipamento fazer a política de roteamento dele. O source address foi designado o prefixo alocado ao LAN do cliente. Note aqui que é um /48, né? Então, o endereço o pacote com source, ele tem que estar dentro desse range. Provavelmente, na verdade, o prefixo era um /64, mas aqui eles configuraram para o /48 inteiro. Bom, o destination address tem que estar nesse formato, que é aquele formato reservado para o NAT64. Service, a gente colocou N para qualquer protocolo, e aqui o source translation ele vai utilizar esse endereço IPv4 público, como ocorre no NAT44, né? Vai ter um endereço IPv4 público no source do pacote. Essa é a configuração do DNS64, é bem simples. O DNS64, né, como eu já disse, ele transforma as consultas, na verdade, as respostas A em respostas quad-A. Aqui é somente um encaminhador para recursão, foi utilizado o encaminhador para o Google. Aqui uma view com o nome DNS64. Para que o DNS64 funcione, você só precisa dessa linha aqui, mas segundo o documento, você pode configurar essas outras opções, que é cliente, qualquer cliente, exclude para não fazer tradução para esses prefixos e um sufixo. Bom, e também a gente fez diversos testes de homologação de aplicações para entender
se essa técnica ela ia impactar na experiência do usuário, né? Se o usuário ia ter conteúdo dropado, enfim. Então, a gente testou as principais aplicações voltadas para a conectividade. TeamViewer, RMConf é uma ferramenta da RNP de conferência web. FileSender também é da RNP para transferência de arquivos. NTP, FTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, Java, Ping, Traceroute, Nmap. A única aplicação que não funcionou foi o Skype Software Cliente. O software cliente ele fica congelado numa tela e você não consegue fazer login. Provavelmente porque o IPv4 ele está inserido no código da aplicação. Então, quando você tem uma aplicação legada, uma customização da sua aplicação que tenha um endereço IPv4 no código-fonte, isso vai te trazer problemas, você não vai conseguir navegar com essa técnica aplicada. E aqui eu vou mostrar algumas telas, né, dessa homologação. Esse foi um teste de IPv6. O que eu achei interessante aqui é que o site conseguiu detectar que o NAT64 estava sendo utilizado. E aqui ele fala que IPv6 funciona, IPv4 funciona para a maioria dos propósitos, e aplicações que tenham IPv4 hard-coded no código vão falhar. Nós temos ciência que, pelo menos, uma maior aplicação de voz sobre IP cai nessa categoria, então deve estar falando do Skype. Mas o Skype, versão web, ele funciona para troca de mensagem de texto, não para mensagem videoconferência, chamada de vídeo. Aqui é um teste de performance no site do Speed Test. Não foi visto uma queda de performance, a gente chegou, e o delay também não incrementou, 2 milissegundos. Essa é a ferramenta MConf da RNP, de conferência web. Ela também está no protocolo HTTPS. O Java funcionou perfeitamente. E aqui dá para notar que eu utilizei o Windows e Linux, né? O kernel é 4.4, se não me engano. Ping, Traceroute, é interessante que aqui o ping, a resposta é com aquele endereço traduzido, né? Assim como o Traceroute. Telnet, a gente fez um Telnet ao Look Glass do PTTBR, também funcionou sem problemas. O Skype, como eu tinha falado, ele fica nessa tela aqui e não sai disso. Até a gente espera que os desenvolvedores do Skype se atentem a isso e que eles corrijam em próximas versões, né? Bom, aqui eu cito outros recursos, né? Como eu falei, um DNS64 público, ele pode ser utilizado caso você não queira configurar o seu servidor de DNS. Só tome cuidado, porque se você colocar o seu host para utilizar esse DNS público e não tiver um gateway NAT64, você não vai acessar conteúdo IPv4, porque ele vai te devolver aqueles endereços já traduzidos. E também eu achei 2 implementações do NAT64 em sistemas Linux. Uma coisa que eu não mencionei na topologia é que quando um host quer se comunicar com o endereço IPv6 remoto, essa comunicação é nativa em IPv6, não ocorre nenhuma tradução, tá? Bom, a conclusão desses projetos é que, diante da escassez de endereços IPv4, a implementação do protocolo IPv6 é imprescindível para suportar o constante crescimento da internet. Hoje a gente não vê outra saída senão implementar IPv6. E também é um problema a conscientização dos gestores de TI a implementar isso nas suas infraestruturas de LAN. Já no projeto de tradução, né, de técnicas de transição, o NAT64 se mostrou funcional dentre uma gama de aplicações demandantes por conectividade. Apenas o Skype foi visto como um problema, né, e caso uma instituição tenha uma aplicação legada que tem o IPv4 no código-fonte, isso também vai ser um problema. Mas o ideal é que essas técnicas sejam estudadas e testadas, e não é para virar a chave assim, de um dia para o outro e
vou usar NAT 64, vou implementar IPv6 na minha rede, não quero mais saber de IPv4. Não é por esse lado, mas a gente tem essas técnicas de transição, e assim que essas aplicações forem sendo atualizadas, essa técnica se mostra bem vantajosa. Uma aplicação que a UFPE achou interessante implantar é nas redes Wi-Fi de visitantes. Como tem uma grande densidade de usuários, e o uso é comum, né, serviços web, não tem nada muito específico, eles estavam estudando essa possibilidade de implementar em redes Wi-Fi de visitantes. Então, poucas limitações foram percebidas, a configuração é bem simples, existem opções open source, né, e, como eu disse, redes de grande densidade de usuários podem se beneficiar dessa tecnologia. Então, eu gostaria de agradecer especialmente à RNP, a Gerência de Operações, aos 27 pontos de presença que nos auxiliaram na configuração de IPv6 até a última milha, né, foram determinantes nesse projeto. Ao professor José Augusto Suruagi, os técnicos Eduardo Ramos e Edivaldo Cavalcante e o time de NTI da UFPE, de uma maneira geral. Agradeço a participação e a atenção de todos, estou disponível para perguntas. Bem, pessoal, temos um tempinho para pergunta. Por favor. Olá, Guilherme. Julião Braga, da Universidade Mackenzie. Parabéns pela sua palestra. Esse tipo de informação que você traz para a gente é extremamente importante. Eu gostaria de saber duas coisas. A primeira, tem algum relatório técnico sobre esse eu trabalho? esqueci de comentar. Um fruto desse projeto é gerar um documento orientativo para que nossos clientes possam implementar essa técnica de transição nas suas infraestruturas. Não sei se isso vai ser divulgado para a comunidade, mas é um caso a se pensar. Ok. E a segunda é uma pergunta que eu faço desde 2014, sempre que alguém diz o que você disse aí, que o IPv4 vai acabar em 2017, quer dizer, no próximo ano. Tem alguma informação que você sabe e nós não sabemos? Não é que o IPv4 ele vai acabar. A conectividade IPv4 vai existir por muito tempo ainda, mas as novas alocações estão cada dia mais restritivas. Então, as operadoras, os provedores de serviço estão utilizando técnicas, né, como CGNAT, técnicas de conservação de IPs, para que isso se torne possível, né, o suporte ao IPv4, e cause um menor impacto na operação. Mas, assim, a RNP sente essa necessidade. A gente só tem 28% da nossa base disponível para novos clientes. Se a gente tiver uma grande expansão do número de clientes, a gente vai estar numa saia justa. Então, a gente já está trabalhando em outras iniciativas para estimular a adoção do IPv6, né? Mas é claro que o IPv4 ainda vai continuar por um bom tempo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Próxima pergunta que a gente tem online, a pergunta se foram utilizados dispositivos móveis nos testes, como iOS, Android, etc. Pois na minha casa, eu comecei configurando meu Raspberry Pi para suportar NAT 64, porque no laboratório não. No laboratório a gente só teve uma VM, na verdade 2 VMs, uma Windows e uma Linux, e só foi infraestrutura cabeada. Mas eu testei, até onde eu testei, não há problemas com iOS e placa Atheros também. Acredito que o mais importante é você estabelecer a conectividade IPv6 até o seu access point. Com isso feito, por exemplo, aqui, essa é uma observação interessante. Aqui no evento tem uma rede IPv6 only, e eu não consegui me conectar nessa rede com o meu iOS. Porém, em casa, numa placa Atheros, eu consegui. Isso também vai do sistema operacional lidar bem e trabalhar somente com um desses protocolos. Mas acredito que possa haver limitações, sim, mas vai depender do sistema operacional, da placa. Fernando. Olá, Fernando Frediani, UPX. No modelo mais simples, no NAT 64,
eu acredito que tudo sai por um único IP público, IPv4, certo? Sim. É possível fazer ele sair por vários IPv4 quando você tem uma rede interna muito grande para dar uma balanceada, para não sair muita gente por um único IP? Sim. Como eu mostrei ali, tinha 3 linhas de configuração. Então, eram 3 políticas de NAT64, uma para DMZ, uma para hosts clientes. Então, você pode configurar um pool IPv4 e vai funcionar como se fosse um NAT44 mesmo. E como fica a questão de identificação do usuário? Da mesma maneira como o NAT44, você precisa logar isso de alguma forma, vai depender da sua implementação, né? Então, teria que reservar um range de portas, por exemplo? Não saberia te dizer especificamente nesse nível. Eu acredito que vai depender muito da sua implementação. Se você vai fazer... Eu vi que há limitações para CPEs pequenos, por exemplo, Ciscos e Junipers, eles só suportam NAT64 stateless. O stateless é de 1 para 1. O que eu mostrei é o stateful. Então, é de 1 para todos, né, para muitos. Então, acredito que vai depender muito da implementação. Obrigado. Próxima pergunta aqui desse lado. Henry, da Universidade de Campinas, Unicamp. Parabéns pelo projeto. Nós temos a mesma situação e o problema, onde os alunos, hoje, a gente tem que entregar, no mínimo, uns 3 IPs, né, para cada aluno. Temos tido dificuldade também em receber novos ranges do centro de computação, que é o que gerencia e aloca as classes para as unidades. E a minha pergunta é mais no sentido da parte do usuário final de vocês, se houve alguma reclamação, ou eles perceberam que houve a troca, ou se eles estavam cientes de que estavam navegando somente em V6. Eu sei que os elogios são não são muito comuns nas nossas áreas, mas se houve alguma reclamação por parte do cliente, e se foi utilizado o NAT64 no projeto Eduron também, nas redes sem fio, ou não, né? E, por último, se colocar à disposição como cobaia, se você precisar de algum teste, a gente está à disposição também. Tá certo. Obrigado. Agora tenho uma pergunta minha. Se vocês chegaram nos testes, ou nos testes de campo, notar alguma interferência da questão de geolocalização, ou seja, se sem o NAT64, se o cache do YouTube vinha de São Paulo, mas com o NAT64 o cache do YouTube vinha de Miami, ou se com o NAT64 punha o Netflix, a legenda vinha em holandês e coisas desse gênero. Esse é um bom feedback. A gente não chegou a testar essa questão, mas o laboratório ainda está disponível, a gente pode testar e é até um ponto interessante para a gente incluir no documento, mas não, a gente não testou essa questão. Respondendo, bom, esse laboratório ele não chegou no usuário final ainda, a UFPE só disponibilizou algumas VMs para que a gente fizesse esses testes de homologação, mas a ideia é que a própria UFPE vai expandir isso para a rede Wi-Fi deles, e, assim, a gente espera que os clientes também tomem essa iniciativa de começar a testar num segmento pequeno mesmo das suas redes internas e dar esse feedback para a gente, até porque não tem tanta documentação, não tem tanto... Assim, documentação até existe, mas estudos de caso não é tão comum. Então, é bom que os nossos clientes tenham ciência dessa técnica de transição para que possam começar a utilizar. E o Eduron estaria englobado nisso, né, porque a maioria das universidades possui. A nossa última pergunta vai ser uma pergunta online do Lizardo. Se foi feito o comparativo de performance, comparando o tempo de acesso NAT64 e IPv4 nativo. Então, nesse laboratório específico, com esse hardware específico, não foi notado um problema de performance, como eu mostrei no slide. Mas eu acredito que isso vai depender muito da solução. Se você tiver uma máquina Linux com poder de processamento pequeno,
acredito que você vai ter um delay maior, um throughput menor, né? Isso vai depender muito do hardware que você está utilizando e alguns outros fatores, né? Tá bom. Pessoal, vamos agradecer o Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela apresentação.